Como prometido, vejamos agora os códigos para implementar de fato, com todos os detalhes técnicos, a inserção numa Patricia Try binária, no caso. A gente está vendo o caso binário, que é um pouco mais simples. Então, essa primeira função, ela não é quem faz o trabalho de verdade, mas ela organiza a bagunça aqui, por isso eu vou dar uma boa atenção a ela. Então, o que essa primeira função aqui, que chama de inserir, faz? Ela invoca a busca para detectar com qual nó que vai ter o conflito. Como nos nossos exemplos, né? Olha, fiz a busca ali, tentando inserir, e acabei chegando nesse nó aqui, nesse nó folha. É com ele que eu vou me comparar. Então, invoca a busca, daí vai comparar a chave que eu quero, do item que eu quero inserir com a chave do nó que eu encontrei e verificar o primeiro dígito distinto entre essas chaves, para saber em que ponto do caminho que eu vou inserir. De acordo com o primeiro bit distinto, ali, o primeiro dígito distinto. Pode ser que eu insira no meio do caminho, pode ser que eu insira lá embaixo, vai variar. Aí cria um novo nó, aquela funçãozinha auxiliar que só cria um nó para pendurar lá, e manda inserir ele recursivamente. Tá? Então a função que vai trabalhar mais, de certa forma, é a última, mas eu acho que é bem importante entender essa aqui. Então, primeira coisa, a gente faz a busca. Como eu falei ali, olha, a gente faz a busca começando ali à esquerda à esquerda da raiz dummy, né? Por convenção a gente sempre desce à esquerda dela. Manda fazer a busca e espera. Quando voltar, a gente verifica se a chave que a gente encontrou, do nó que a gente encontrou aqui que está no AUX, é igual à chave que a gente está tentando inserir. Se for, volta sem fazer inserção, porque a gente não insere duplicatas. Nessa versão da Patricia Try, a gente não está trabalhando com duplicatas, tá? A gente não trata dois nós com a mesma chave, nesse caso. Dá para tratar, mas um pouco mais complicado. Achei que não convém aqui nessa apresentação da estrutura. Daí o que eu quero fazer em seguida? Eu quero descobrir o primeiro dígito distinto entre as chaves. Quais chaves? A chave que eu quero inserir e a chave do nó AUX que eu acabei de verificar, né? Que eu acabei de encontrar. Então eu chamo aqui a pega dígito. Vejam que essa estrutura aqui, esse for, ele é um pouquinho confuso, né? Para uma construção esquisita. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu explicar para vocês. O i começa em 0, ele é o meu dígito, né? Ele melhor dizendo, é o índice do meu dígito. Eu quero descobrir lá qual é o primeiro em que difere. E eu estou falando, olha, esse for vai começar com i igual a 0 e vai incrementando enquanto uma certa condição for verdade. Qual condição? O pega dígito i, né, pegar o dígito i da chave que eu quero inserir, for igual, importante que for igual, ao dígito i da chave do nó que eu encontrei, do nó com o qual deu conflito lá na hora que eu fiz a busca. Que, de certa forma, os dois estão ocupando o mesmo espaço, seria essa a ideia. Os dois estão no mesmo lugar da árvore que eu quero inserir. Então, enquanto for igual, não é o dígito em que eles diferem. Como eu quero pegar o primeiro dígito que eles diferem, eu vou incrementando de 1 em 1, por isso esse i++ aqui. Então, eu vou sair desse for. Quando eu sair do for, qual condição que aconteceu? Bem, o pega dígito chave i é diferente do pega dígito AUX chave i. Então, o iésimo dígito ali, o iésimo bit, no nosso caso que é binário, das duas chaves, difere. Tá legal? Nesse ponto, eu vou fazer o quê? Eu vou invocar o novo nó. A inserção do novo nó é muito parecida, a gente vai passar rapidinho, mas muito parecido com as anteriores. Tem uma diferença, além de chave e conteúdo, eu passo o i como parâmetro. Por quê? Porque na Patricia Try, como a gente já conversou, o nó, além de ter a chave, o conteúdo, filo esquerdo e filo direito, ela tem o dígito que eu devo olhar. E o dígito que eu devo olhar é justamente o dígito em que a chave e o AUX, pointer chave, diferem. Né? Que é ali que eu vou fazer a bifurcação na árvore. Né? Então, é ali que eu tenho que olhar. Portanto, a gente coloca esse dígito i naquela chave. Tá? Naquele nó, nesse novo nó. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar inserir recursivamente. Começando por r pointer esc, porque a gente sempre manda inserir, assim como a gente mandou buscar, né? A esquerda da raiz dummy, esse r aqui, nesse caso, essa função aqui não é recursiva. Então, nesse caso, o r é de fato apontando para a raiz dummy. Né? Depois, na função recursiva, o r vai ressignificando a cada chamada. Mas aí eu desço à esquerda da raiz dummy, mando inserir o novo nó, destacando aqui que eu quero inserir o novo nó, passando o r aqui, que é o pai, e sempre informando, isso é muito importante, o dígito i, que é onde eles vão diferir ali. Tá? Mas a gente chega nessa chamada recursiva. Vamos ver aqui a função cria novo nó, que como eu falei é muito parecida com antes, por isso eu só vou
destacar esse dígito que vai estar diferente. Malloc é a mesma coisa que antes, preenche chave conteúdo. O que tem de diferente é essa linha aqui. Né? Aqui os dois começam com null, né, nos apontadores esquerdo e direito, porque ela é inserida como uma folha, entre aspas. Isso vai ser substituído depois, porque não tem null na try, mas tudo bem. E daí o novo dígito recebe dígito. Isso é super importante. Esse nó tem que informar, olha, qual dígito que eu olho para saber diferenciar os caminhos. É o valor que foi passado como parâmetro, que como a gente viu, era o i ali, né? Era o primeiro nó, o primeiro dígito em que a chave que eu quero inserir e a chave que estava no caminho dela, a chave da folha que eu encontrei na busca, diferiu. Tá bom? Tá legal. Então, agora eu já estou pronto. Olha, eu já descobri que esses caras diferem no dígito i e eu já tenho um novo nó em mãos, pronto para ser colocado lá no meio do caminho. Eu tenho que agora percorrer o caminho de novo para colocar ele no lugar certo, porque como a gente viu, nem sempre eu insiro lá no final. Se vocês pararem para pensar, as inserções das outras árvores que a gente já viu, normalmente a gente descia e inseria lá no final. Não é o caso aqui. Às vezes esse novo nó, ele vai ter que ser inserido no meio de um caminho por conta do dígito em que eles diferem. A gente viu esse exemplo com a inserção do H no último vídeo, por exemplo. Tá? E isso acontece, para vocês pensarem conceitualmente, assim, para entender a essência da partial try, por causa daquele duplo significado que um nó tem. O nó é tanto folha, e nesse sentido ele deveria estar no final de um caminho, né? Mas ele também é um nó intermediário, ele tem essas duas semânticas. Né? Eu uso o mesmo espaço de memória para os dois significados. Então, como nó intermediário, ele pode sim entrar no meio da brincadeira. E é por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. É por isso que eu faço, então, essa chamada do insere recursivo aqui, começando de novo, descendo à esquerda da raiz dummy. Porque eu vou percorrer o caminho de novo para tentar chegar no lugar certo. Tá? E aí, tanto isso é verdade que eu vou... Essa função, ela continua na próxima página, ela ficou quebradinha aqui, e eu vou só apresentar ela para vocês e vou, na próxima página primeiro, eu vou voltar nesse if depois. Tá? Por quê? Porque esse if é por assim dizer, o caso base da função recursiva, por assim dizer não, né? É o caso base da função recursiva, que é quando eu achei o ponto da inserção, eu achei o ponto em que eu coloco um novo nó. Enquanto eu não colocar, o que eu faço nessa função recursiva aqui? Esse pedaço aqui, ó, se eu não achei o ponto, se aquele if falhou, eu simplesmente vou descer à esquerda, aqui, ou descer à direita, de acordo com o quê? De acordo com o valor do dígito que o nó corrente me manda olhar. Tá? Então, não deixa de ser uma busca. Tá? É o mecanismo da busca ali. Eu sempre olho o nó corrente, ali, o dígito corrente, né, sendo que ele é o dígito indicado pelo nó atual. Se for igual a 0, desço à esquerda. Se for igual a 1, desço à direita. Tá bom? Só que sempre empurrando, passando adiante a informação de, olha, qual que é o dígito em que as chaves diferem, para saber quando que isso aqui acaba. Tá? Mas, então acreditem em mim por um instante, né? Se o if ali que eu não expliquei ainda não der verdadeiro, quer dizer, eu não achei o ponto de inserção, eu simplesmente vou verificar, olhando para o dígito que o nó atual me manda olhar, se eu devo descer à esquerda ou à direita. Quer dizer, eu vou refazendo o caminho da busca até chegar no ponto de inserção. E esse ponto de inserção está estabelecido nesse if aqui. O que esse if verifica? Ele verifica duas coisas. Se r pointer dígito é maior ou igual que o dígito diff. Tá? Notem que, como é uma chamada recursiva, r pointer dígito aponta para o nó no qual eu acabei de chegar. Né? Eu estava descendo na árvore, à esquerda, à direita ali, e acabei de chegar num nó. O que significa se r pointer dígito é maior ou igual que o dígito em que os nós diferem? Quer dizer que eu acabei de descer mais do que precisava. Né? Eu acabei de passar do ponto, acabei ou dizendo de outra forma, encontrar o ponto em que eu devo fazer a inserção. Tá? Então, para olhar o exemplo anterior aqui, foi o caso em que na hora da inserção do H aqui, eu desci à esquerda do A, cheguei no dígito 2 ali do E e falei, opa, mas o A e o H diferem no dígito 1, então eu tenho que inserir esse cara aqui no meio do caminho. É isso que a gente está detectando aqui. R pointer dígito maior ou igual que o dígito em que difere, caiu nesse caso. A outra possibilidade, né, essa é a possibilidade se eu encontrei o ponto de quebra. Ou então eu cheguei numa folha. Pode acontecer também do ponto de quebra ser no final. Vários exemplos que nas nossas inserções caíam nisso. Isso eu verifico olhando se R pointer dígito por acaso é menor ou igual que pi pointer dígito. Lembrando que o nosso conceito de folha aqui na partial try
é quando eu deixei de descer, né? Por isso que é essa verificação para saber se é folha. Fazendo uma figurinha só para deixar a coisa mais intuitiva para vocês, então esse primeiro caso aqui do if, eu penso nele da seguinte forma. Imaginem que eu cheguei num nó aqui, eu estou apontando para esse nó, aqui está o meu R, e o dígito ali, né, no caso o R pointer dígito, é maior do que, ficou pequenininho demais, é maior do que o dígito em que, o dígito diff, que é o dígito em que eles diferem. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que inserir o meu novo nó no lugar desse carinha aqui. Esse carinha aqui vai ficar pendurado à esquerda ou à direita, aí vai depender do valor do dígito dele, no meu, a partir do meu novo dígito. Tá? O outro caso, de ter chegado numa folha, é o caso em que eu estou descendo, eu achei que estava descendo, mas na verdade ao seguir um apontador, eu segui um apontador para cima aqui, né? Ou pelo menos que não desceu, né? O meu apontador jogou para lá e daí eu verifiquei, olha, o R pointer dígito é menor ou igual do que pi pointer dígito. E portanto eu encontrei uma folhinha ali e daí eu vou inserir o novo nó aqui embaixo. Eu vou inserir o meu novo nó aqui embaixo, não vai substituir, de certa forma, não vai entrar no meio do caminho, ele vai ficar aqui e eu vou, né, um dos filhos dele vai apontar voltando ali para aquele dígito do conflito, o outro para cá, por exemplo, dependendo do bit. Tá? Aí se vai ser esquerdo ou direito vai depender do valor do bit, mas é só para dar a ideia ali, as duas situações que eu posso terminar a brincadeira. Então, legal, cheguei nesse ponto aqui, nesse caso base, em que eu encontrei o ponto de quebra, seja no meio do caminho, seja numa folha ali no final do caminho. De qualquer forma, eu tenho que fazer a diferenciação entre esses nós agora, né? E daí o que eu vou fazer é justamente olhando para o dígito diff, que é onde vai haver a separação entre eles, e olhando aqui no caso para a chave do nó que eu quero inserir. Se a chave for igual a 1, o que isso significa, gente? Significa que o meu novo nó, ele vai estar, eu tenho que chegar nele saindo à direita desse nó que eu estou inserindo. É isso sem falar assim, mas lembra, ele tem dois significados, né? Então, colocando de outra forma aqui, olha, o meu novo nó está aqui e à direita dele, seguindo o apontador 1, é que eu vou voltar para ele próprio, porque tem aqui a chave que ele está usando. Né? Por quê? Porque no dígito corrente, que é o dígito desse nó aqui, que eu estou inserindo, é o dígito diff ali, no dígito em que aqueles nós se diferem, ele é igual a 1. Né? E o que eu tinha antes, o R que eu tinha antes, ele segue para cá. Tá? Eu falo, opa, aquele ramo da árvore todo, continua, não vou jogar fora. Ele é meu filho esquerdo. Por que meu filho esquerdo? Porque a minha chave nova, ela tem que estar à direita, porque o pega dígito olhando para o dígito em que os nós diferem é igual a 1. O else é o complementar. Né? Se a minha chave é igual a 0, daí vai ser exatamente... Se aquele dígito, né, se o dígito diff da minha chave nova é igual a 0, esse nó aqui vai ser inserido no meio também, vai ser inserido aqui, não muda, mas seguindo o caminho do 0 que eu vou voltar, e aqui à direita, que vai ter a subárvore, seguindo ali, a subárvore que já existia vai estar à minha direita. Tá? Eu sei que vai estar correto isso, porque esse é o dígito, por definição, porque eu escolhi antes, o dígito em que eles diferem. Né? Se a gente voltar lá em cima, a gente vai ver que quem eu passo aqui para inserir R é o I, que foi exatamente o primeiro dígito em que as chaves diferiam. Então eu sei que esse é o dígito em que as chaves diferem. Se eu testo que a minha chave que eu quero inserir, a chave do novo nó, é 1, o outro ramo eu sei que tem dígito 0, e vice-versa. Né? Então por isso aqui, nesse de baixo, novo pointer S que recebe novo, e novo pointer D recebe R. Só para finalizar rapidamente então, gente, aqui eu já falei desse outro pedaço, né, que se não caiu naquele caso base, eu tenho que descer à esquerda à direita e continuar ali a busca pelo ponto de quebra, pelo ponto de inserção. Vamos só fechar falando da eficiência. Eu vou falar muito rapidamente, por quê? Porque não muda praticamente a eficiência de tempo, principalmente, em relação às árvores simples, às árvores digitais básicas, né, e as tries simples.
Basicamente, a altura da minha árvore continua sendo proporcional, no pior caso, ao número de dígitos, ao número de bits, no meu caso que é binário, da minha chave. Tá? Basicamente porque sempre que a gente desce em qualquer busca na árvore, a gente está sempre descendo pelo menos um dígito. Pode descer mais, porque os dígitos ali, eu posso dar saltos, como a gente viu na inserção, eu posso estar olhando para o dígito 1, próximo nó, estou olhando para o dígito 5, pode acontecer, mas em geral, é garantido que eu sempre estou descendo, o dígito está sempre aumentando. Quando ele não aumenta é porque eu cheguei na folha, né? Eu nunca subo na árvore de fato, eu só detecto que acabou a descida. Tá? Então eu nunca vou ter uma descida maior do que o número de dígitos, e isso me garante a eficiência ser proporcional ao comprimento da chave. Mas vale citar que em muitos casos, tá, e em particular em um caso razoavelmente comum, quando as chaves são aleatórias, tá, se as chaves que eu for inserir ele não tiver nenhum padrão em particular, a altura pode ser ainda menor, pode ser log de n. Por que isso? Para dar uma intuição bem básica. Eu já falei para vocês lá atrás, eu gosto dessa interpretação, que log, base 2 em particular, é a função que me diz quantas vezes eu posso dividir um número por 2 antes que ele se torne menor ou igual a 1. É isso que log está me dizendo. E o que acontece é que se as chaves são aleatórias, os bits todos são aleatórios. Então cada vez que eu desço à esquerda ou à direita de um nó, eu estou jogando metade dos nós fora, né? Porque se as chaves são aleatórias, em média vai ter mais ou menos metade dos nós à direita e metade à esquerda. Dado uma subárvore, metade dos nós dela vão estar à esquerda e metade vão estar à direita. Então, cada vez que eu desço, eu estou jogando metade dos nós que faltam, metade dos nós que estão naquela subárvore fora. Portanto, depois de descer log n níveis, eu vou ter conseguido chegar ali onde eu estou procurando, tá? Na chave que eu estou procurando. Basicamente, a intuição disso que eu falei é que a gente espera dividir por 2. A palavra espera aqui é justamente porque eu estou partindo do princípio que é aleatório, não é uma garantia de pior caso, eu só estou falando assim, olha, se as chaves forem aleatórias, eu espero dividir por 2 o número de chaves na subárvore corrente. Mas, e isso é importante, quando a gente fala de eficiência de espaço, as Patricia Tries não têm problemas como as Tries tinham. Tá? Nenhum. Tá? Elas são um pouquinho mais complicadas, como vocês viram, mas elas melhoram muito a eficiência de espaço. Porque, basicamente, cada elemento vai ocupar um e apenas um nó. Eu nunca vou gerar mais nós do que o meu número de elementos. Então, eu tenho um nó por elemento armazenado. Eu não tenho problema com nós internos das tries que a gente viu na última aula. Então, eficiência de espaço das Patricia Tries bem superior. E para fechar aqui, olha, eu até deixei a figurinha, né? Normalmente eu desenho, mas é só para fechar mesmo, gente. Eu só quero deixar claro que dá para a gente trabalhar com Patricia Tries não binárias, né? Que tem dígitos com mais de um bit. Dígitos ali que são as chaves que são strings, então cada dígito é um caractere, ou mesmo uma sequência grande de bits, 32, 64 bits, e eu olho para bloquinhos de 4, 8, 16 bits por vez. Tá? Dígitos com mais de um bit. É possível, não vou mostrar aqui, porque a gente já viu isso nas árvores mais básicas e o tipo de modificação é parecido. Né? Só para dar intuição aqui no desenho, na Patricia Try binária, o nó é dessa forma, né? Ele tem chave, conteúdo e dígito, importante, ele tem, né, isso é uma característica dessas árvores, elas têm que indicar o dígito ali no nó, e filho esquerdo e filho direito. Na Patricia Try string, ou que tem mais filhos, ela vai ter chave, conteúdo, dígito ali, mesma coisa, só que o número de filhos é proporcional ao tamanho do universo de valores, ali ao número de valores distintos que eu posso representar usando o meu dígito. Isso é verdade nas binárias também. Acontece que lá eu tenho um único bit, você pode ir esquerda, direita, 0 ou 1, por isso 2 filhos. No caso geral, é 2 elevado ao número de bits do dígito. Tá? Aqui, por exemplo, está indo de 0 a 255, porque justamente é o caso bem comum em que cada caractere tem chave de 8 bits. Portanto, um único caractere pode indicar 2 elevado a 8, que dá 256 caminhos, entre 0 e 255. Daí a gente vai ter filhos com 256 apontadores. E isso traz um threshold pra gente, como a gente já viu anteriormente, a mesma ideia aqui nas Patricia Tries, a mesma ideia que a gente já viu nas básicas e nas tries simples. A gente vai diminuir o número de níveis da árvore, porque lembra, o número de níveis, no pior caso, é proporcional
ao número de dígitos da chave. Se eu aumento o tamanho do dígito, uma chave de mesmo tamanho vai ter menos dígitos, porque o dígito ficou maior. Ela vai ser dividida em menos pedaços. Então, o número de saltos que eu tenho que dar na árvore diminui. Por outro lado, cada nó meu vai ficar maior, porque ao invés dele ter ali filo esquerdo e filo direito, ele vai ter um número de filos que cresce exponencialmente no tamanho do dígito. Esse threshold, aí, esse balanceamento, melhor dizendo, né, essa troca, a gente já falou em outra oportunidade. E com isso, a gente finaliza aqui o tópico das Patricia Tries e finaliza de modo mais geral o blocão das árvores digitais, essas árvores que olham para dígitos na hora de fazer as suas escolhas.